Fala, Gigi! Meu amor, a tia ficou assim transbordando de alegria de poder ter te visto no vídeo da nossa live, em nossa live, né? Na sexta-feira. Você estava linda fazendo coraçõezinhos. Fiquei muito feliz, pude matar um pouquinho da saudade. Hoje, meu amor, nós estamos em nossa 8ª aula de história. E na aula passada, nós vimos que a primeira escrita surgiu na Mesopotâmia, né? Sabemos que os escribas é que eram responsáveis por essa escrita, que não era assim tão prazerosa a questão da escrita e da leitura, porque eles escreviam, né, em tábuas, pedras muito grandes de argila, e era muito pesado e sacrificante para eles carregarem. Até que depois eles conseguiram fazer os mini textos onde cabiam na palma de suas mãos. Vimos sobre a escrita sagrada do Egito, sabemos que os símbolos hieróglifos, né, eram feitos aí em relevo e fazia parte de templos e palácios. Vimos também sobre a escrita, sobre os hieróglifos, né? Nós vimos que temos aí sinais que fazem parte desta, que algumas letras, né, algumas letras não, Gigi, me perdoe, que os sinais fazem menção a cada letra do alfabeto. Até você fez a atividade que decifrava que sinais eram esses. Falamos sobre o alfabeto fenício, né, que também utiliza o alfabeto fonético. Sabemos que ele tinha 22 consoantes. A nossa, diferentemente do nosso alfabeto, ele só tinha consoantes, não tinha as vogais, mas muitas semelhanças nós encontramos entre os dois. Inclusive, também você fez uma atividade sobre isso. E hoje nós vamos aprender sobre as outras linguagens. E para iniciar, eu vou pedir que você acesse aí o link da descrição do nosso vídeo para que você possa conhecer um pouquinho sobre a escrita indígena. Percebeu aí que para eles também é muito importante manter ainda o conhecimento da língua nativa? Mesmo que eles aprendam o português, eles procuram manter viva aí a língua nativa, para que eles não percam essa linguagem original deles. E o seu texto diz: muito dos conhecimentos que temos da cultura indígena vem dos mitos, lendas e publicações de livros sobre o tema, mas o principal conhecimento dos indígenas vem por meio da oralidade. Identificamos a etnia por meio do grafismo, um código de comunicação que se baseia em elementos gráficos como linhas retas e curvas, simetrias e aspirais. Uma das principais linguagens que os indígenas usam é o grafismo. Desenham grafimos em seus corpos e objetos. Até temos a imagem representativa aí, ó, você tá vendo? De formas de grafismos, né? Conforme está aí explicando que são traços que caracterizam a etnia aí deste povo. Também, né, a escrita convencional que utilizamos é um recurso utilizado por essas sociedades. Os indígenas, como autores, registram os mitos e as lendas em livros e suas autorias para preservar suas culturas. Eles utilizam também a tecnologia, assim como nós, porque é preciso transmitir a informação, né? É uma forma de comunicação, tanto para nós quanto para eles, como as redes sociais, os sites, os blogs, onde eles compartilham o seu cotidiano, a sua rotina. As escolas indígenas são bilíngues, ou seja, estudam mais de uma língua. Elas estudam a língua nativa deste povo, assim como nós vimos no vídeo, e um segundo idioma, que na maioria das vezes é o português. Então, Gigi, o nosso primeiro exercício: de que forma
muitos indígenas têm buscado preservar sua cultura. Por exemplo, seus mitos e suas lendas. Utilizando livros de suas autorias para o registro de mitos e lendas ou utilizando livros de autorias de outras culturas? Marque a respostinha correta. O exercício número 2. Como a tecnologia é usada pelos indígenas para preservar a sua cultura? É utilizada para divulgar a cultura indígena por meio de redes sociais, sites e blogs, ou usam os registros para divulgarem a sua cultura? E número 3, para muitas comunidades indígenas, por que é importante que as crianças estudem em escolas bilíngues? Para estudarem e preservarem os seus conhecimentos acerca da língua nativa e um segundo idioma, que na maioria das vezes é o português, também utilizado na comunicação com outros brasileiros. Ou estudam para adquirirem mais conhecimento e poderem trabalhar como professores na cidade. Pause seu vídeo e já voltamos para a correção. E nos 3 exercícios nós temos como resposta a primeira opção de cada um. Essas são as respostas corretas. Da número 1, né, de que forma muitos indígenas têm buscado preservar a sua cultura. Por exemplo, seus mitos e suas lendas. Eles utilizando livros de suas autorias para o registro de seus mitos e lendas. 2, a tecnologia para eles é usada para divulgar a cultura indígena por meio de redes sociais, sites e blogs. Número 3, as comunidades indígenas, né? Para muitas comunidades indígenas, é importante que as crianças estudem em escolas bilíngues para estudarem e preservarem seus idiomas acerca da língua nativa e também um segundo idioma, que na maioria das vezes é o português, também utilizado na comunicação com outros brasileiros. Então, a primeira opção de cada atividade. Olha aí, Gigi, você sabia? Você já ouviu falar de Libras, a língua brasileira de sinais? Vamos aprender? Libras é o meio de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil, aquelas que não conseguem ouvir. Trata-se de uma língua que utiliza gestos de mãos para representar cada letra do alfabeto. Observe aí na imagem abaixo, nós temos o alfabeto de Libras. Cada gesto aí com a mão leva ao significado de uma das letras do alfabeto. Vamos ver se você descobre a mensagem que eu irei fazer para você agora. Preste atenção. E é isso mesmo, Gigi. Eu amo você. Essa é a minha mensagem. Amo você. São esses sinais que são utilizados para a comunicação com as pessoas surdas, aquelas que não conseguem nos ouvir. Aí vamos falar aí mais um pouquinho sobre a escrita na era digital. Sabemos que a língua, né, as linguagens escritas, elas sofrem grandes alterações, transformações para se adaptar às necessidades de comunicação. No passado, a única alternativa para se comunicar com alguém era escrever uma carta e esperar até que essa carta fosse entregue para que depois a pessoa pudesse responder e chegar até nós. Hoje, nós podemos digitar uma mensagem em um e-mail ou em um aplicativo de mensagem, que em poucos segundos já nos traz as respostas. Veja só como a tecnologia traz facilidade para o nosso dia a dia. Outra transformação que a escrita se adaptou é que, mesmo sendo enviadas por correio, as cartas podem ser digitadas em computadores ou impressas em papéis. Nós temos o e-mail, que é o correio eletrônico, né? É o correio o e-mail é a forma de enviar um comunicado, uma carta, uma mensagem, e é chamada de correio eletrônico, porque realmente é através de
como se fossem mesmo as cartinhas via internet. Você pode, Gigi, muitas vezes até nem saber o que a linguagem digital significa, mas provavelmente faz sempre uso dela. Uma das características de linguagem digital é a utilização de símbolos universais que substituem as escritas e frases, facilitando a comunicação. Veja aí o exemplo de alguns emojis. Nós, quando queremos dizer que estamos rindo muito, podemos só usar um emoji. Estamos apaixonados com o que estamos vendo. Esse emojizinho de coraçõezinhos, surpreso. O emoji com esses olhinhos abertos. Então, nós temos aí muitos símbolos também para representar palavras e frases completas. Portanto, no exercício número 4, represente a sua reação às imagens a seguir, utilizando os recursos visuais da linguagem digital. Você vai desenhar um emoji quando você recebe o carinho, quando você está ouvindo a música ou tocando, quando você está feliz jogando ou quando você está só feliz. E agora diga na letra A, pelo menos um meio de comunicação em que esses recursos aí são utilizados. Escreva o nominho de um meio de comunicação. E agora, junto da família, tudo foi feito junto com a família. Faça uma pesquisa com o papai e a mamãe para saber que meio de comunicação escrita eles mais usam atualmente. Eles, papai e mamãe, e também você pode fazer essa pesquisa via o seu aplicativo para descobrir quem gosta mais de enviar carta, usa mais esse recurso. Você vai marcar um quadrinho para cada uma das pessoas. E quem usa mais o e-mail, também o quadrinho para cada uma dessas pessoas. Meu amor, todos esses últimos exercícios aí são de respostas pessoais, então eu espero que você, força na piruquete, responda tudo com muita atenção e pode compartilhar com a tia lá no WhatsApp da tia Rayane. Fiquei muito feliz em ver, porque você conseguiu se manifestar aí, sendo o Dia de Combate Nacional à Sexualidade Infantil, né, ao abuso sexual infantil, que você conseguiu aí expressar que não podemos nos calar diante disso, porque quando tudo isso acontece, nós estamos calando a voz de uma criança que tem muito a viver, muito a falar, muito amor a transmitir. Então, parabéns, Gigi, por sua atitude e pela atitude da mamãe. Beijos em seu coração, fique com Deus e até amanhã com a nossa aula de geografia.